e bom dia para quem começa o dia aí, boa noite para quem estuda à noite. Vamos conversar sobre a Era das Revoluções. Inicialmente vamos falar sobre esse livro, o livro de Eric Bauer, que fala das transformações, a transição entre a Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Isso acontece com o advento da Segunda Revolução e Terceira Revolução Industrial, principalmente na parte científica, onde a burguesia se acende aí como classe social dominante dos meios econômicos, no caso, o capital. Então, esse texto é da InfoEscola, né? Bem resumidinho, é só para a gente introduzir aí, e depois a gente vai ler um slide sobre o assunto. Então, de acordo com Eric Hobsbawm, historiador marxista britânico, a gente ainda não entrou na parte de socialismo, né? No caso de algumas séries, em outras já estudaram, mas o socialismo, o sistema socioeconômico que veio a surgir aí nessa transição do século XIX, com o modo de produção comunista, né? Cujo ideal é o quê? A contraposição às ideias capitalistas do período, que para muitos eram formas de exploração do trabalho humano. Então veio aí a forma do modo de produção socialista, idealizado por Karl Marx e Frederic, com o socialismo científico. Por isso que fala marxistas, tá? Então, continuando, britânico, essa primeira etapa do século XIX considera a era das revoluções juntamente pela disseminação de ideias de liberdade por grupos de organização na Europa. Eles defendiam temas como direitos humanos, igualdade entre os cidadãos e soberania da população. Ele influenciado pela Revolução Francesa, ativistas de cunho nacionalista e liberal acirravam a revolução permanente. Naquele momento ocorriam movimentos importantes, como guerras pelas independências, como a independência norte-americana, né? Aí vem as revoluções na América que trouxeram aí a independência. Caso do Brasil, que não foi a independência totalmente, não foi a independência popular, mas teve um cunho político de interesses econômicos e políticos, né, de um império, mas que houve a independência em relação ao fim do Pacto Colonial. Independência nacional das colônias na América Latina, entre outros levantes. No que se refere aos países da Escandinávia, Grã-Bretanha e Países Baixos, ocorreram disputas acirradas dentro dos parlamentos. Porém, no período que engloba os anos de 1815 a 1848, foram realizados conflitos contundentes na era das revoluções. No início desses confrontos, até 1829, destacam-se os movimentos liberais que organizaram levantes na região mediterrânea da Rússia. No ano de 1825, os dezembristas iniciaram uma insurreição liberal. Liberal provindo aí do idealismo de Adam Smith, né? Um iluminista aí que a gente vai estudar, que defendia sobre a questão da liberalidade econômica sem o absolutismo real, tá? Em 1830 ocorrem as ordenações de julho, feitas por Carlos X, que dissolveu a Câmara Liberal recentemente eleita, censurando a imprensa e as novas atribuições do sufrágio. O que é o sufrágio? A liberdade do voto, tá? Com os direitos humanos aí, principalmente com a Revolução Inglesa. Desta forma, uma revolução explodiu em Paris e os franceses conseguiram, após diversos embates, fazer com que Carlos X, o 10º, né, abdicasse ao trono, que abdicar, sair do trono, né, e deixar, como é um trono que passa de pai para filho, ele deixou para outra herdeira aí.
Assim, a alta burguesia, que era a favor da monarquia constitucional, dá o trono a Luís Felipe, conhecido como Duque de Orleans. Isso está falando aí da, da, da descendência também portuguesa. Essa revolução na França ecoou em outros países, como a Bélgica, que se tornou independente da Holanda e outras nações. Então aí começa a formação dos estados, completamente aí o interesse dos impérios em se tornar independentes em estados nacionais, como outrora aconteceu com a Europa, no caso a Europa Ocidental, União Ibérica, Portugal, Espanha e outros países como Inglaterra, França, que tiveram aí. Muitos preservaram a monarquia, mas a monarquia parlamentarista, né? E outros desejaram a república, né? Mas na Europa a maioria ficou com a monarquia de cunho parlamentarista, como fala a monarquia ou nobreza constitucional, né? O parlamento aí conduzido de comerciantes, políticos, né, que decidiam, mas a palavra final era do rei. Por quê? Porque a característica da monarquia nacional é o Estado centralizado. Já na ideia da transição aí em que a burguesia se alavanca como uma grande sociedade de cunho econômico, de poder econômico, que ela é quem empregava e pagava impostos, bem como os que recebiam esse dinheiro pela força de trabalho, que eram os proletariados, é que sustentavam a nobreza. Então, a burguesia veio aí com um levante de liberalismo econômico, a ideia em que o Estado terminaria com o pacto colonial, liberasse o comércio, bem como no seu interno, no seu setor administrativo interno, dentro da monarquia, bem como no setor externo da economia, no caso as colônias. Tá? Então, é um textinho aí que fala, que é veio relacionar, falar sobre cada revolução. Revoluções de cunho tecnológico, foi a Revolução Industrial, né? E começa em 1640 e vai ter culminância aí com a Revolução Francesa também, e a Revolução Francesa que traz a liberalidade econômica, né? O idealismo de uma república e outros fatores, direitos humanos, direito ao voto. Então, foi um período de transições por liberdade, principalmente na parte da comercialização e a retirada do poder só nas mãos do rei. Então, a gente vai estudar aí as 3 revoluções, né? Primeiro, nós estudamos a intelectualização dessas revoluções através da teoria e da prática, do teórico e do empírico, né? Que vem com a, a revolução chamada de iluminista. Os iluministas vêm aí com as teorias e práticas que vão ser utilizadas pelo resto dos estudiosos nessa área, tá? Então, começa a partir daí, com as descobertas de filósofos, cientistas, que vem a história da questão da liberdade tecnológica com o liberalismo econômico, capitalismo liberal, né? Que é a primeira revolução, segunda revolução industrial, né? E com a revolução de ideias, da política, da democracia, que foi a Revolução Francesa, que deu essa transição para a Idade Contemporânea em 1789. Então, entre o final do século XVII e o começo do século XIX, o mundo ocidental passou por um processo acelerado. Mudanças começou a ser destruídas, a velha sociedade que se baseava nos privilégios da nobreza e no poder absolutista dos reis
O Ocidente viveu então uma época de triunfo das ideias do liberalismo e do iluminismo, que defendiam os direitos e as liberdades dos indivíduos. Essas ideias inspiravam as revoluções, ou inspiraram as revoluções burguesas na Inglaterra e na França, e também a luta pela independência nas Américas. No final do século XVIII, tinha início também a Revolução Industrial. O Iluminismo é a primeira parte dessa revolução de cunho tecnológico, teórico, econômico, social. Então, essa transição começa aí com as inovações, tanto tecnológicas, né, e de pensamento, chamadas de iluminismo, iluminar. Por isso que sempre quando a pessoa tem uma ideia no desenho, mostra a lâmpada de iluminação, porque foi uma das inovações tecnológicas que foram encontradas nessa época, que foi o armazém, como conseguir energia através da eletricidade, né? E isso veio depois com a inovação tecnológica da produção da lâmpada. Então, vamos ler aí. O Iluminismo e a economia política. O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão, luz, contra o antigo regime de trevas, né? O antigo regime, para transição aí do feudalismo, né? Continuou o rei como sangue azul, dominante, ele dominava terras, né? Só que diferente, a igreja era o primeiro estado, né? Porque a igreja era dona, tinha detenção de grandes terras, né? Bem como a aquisição de, de dinheiro e principalmente da parte intelectualizada também, que é o estudo, né? Pedagógico. Então, a igreja ainda tinha poder nesse período moderno, né? Perdeu um pouco, porque no feudalismo ela é dona de terras e dona de almas, e na Idade Moderna houve uma transição, uma quebra, porque houve a disseminação de outra religião. Outra religião não, era cristã, mas foi para outra linha de pensamento, através de Martim Lutero, o anglicanismo também, e o calvinismo, né? Fora o cisma da igreja, que houve a parte ocidental e oriental nesse período também. Então, continuando, este movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais baseadas na liberdade, igualdade e fraternidade, que é um dos temas aí da Inconfidência Mineira, é o lema da Inconfidência Mineira, e também, principalmente, daquela que deu o alavanque à Inconfidência Mineira, que foi a Revolução Francesa. O iluminismo tinha o apoio da burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses comuns. As críticas do movimento ao antigo regime eram em vários aspectos, como o mercantilismo, o absolutismo monárquico, poder da igreja e as verdades reveladas pela fé. Com base nos 3 pontos acima, podemos afirmar que o iluminismo defendia a liberdade econômica, ou seja, sem intervenção do Estado na economia, o antropocentrismo, ou seja, o avanço da ciência e da razão, antes só de pensar como a igreja pensava, que tudo é heresia, né? Pensasse também com a razão, né? A razão primeiro. O predomínio da burguesia e seus ideais. As ideias liberais do iluminismo se disseminaram rapidamente pela população. Alguns reis absolutistas, com medo de perder o poder ou mesmo a cabeça, passaram a aceitar algumas ideias iluministas. Estes reis são chamados de déspotas, ou seja, hipócritas, né? Fingiam, estudavam essa parte, essa grande revolução de ideias e pensamentos,
mas queria em prol a eles, para que não perdesse o poder e nem a coroa e nem que os cortasse a cabeça, porque era uma das penas da época, tá? Esses reis eram denominados déspotas esclarecidos, pois tentavam conciliar o jeito de governar absolutista com as ideias de progresso iluminista. Alguns representantes do déspota esclarecido foram Filipe II da Prússia, que é a Alemanha, tá hoje. Era um grande reino que formava a Áustria, Polônia, Romênia, Alemanha e outros países aí. Catarina II da Rússia e tinha outros, Carlos X, né, que era da França. Então, são esses os déspotas esclarecidos. Marquês de Pombal, que não era um rei, era um marquês que fazia todo o sistema econômico da colônia e da metrópole portuguesa, né? E utilizou as ideias para apaziguar. Foi um déspota esclarecido para que não houvesse revoluções de cunho de independência no Brasil. E esse marquês, ele perseguiu todos aqueles que tinham a ideia de independência e fim do pacto colonial do Brasil com Portugal, com a pena de morte, tá? Que existe a pena de morte na época. Alguns representantes dos déspotas esclarecidos, já falei, e os pensadores. Alguns pensadores ficaram famosos e tiveram destaque por suas obras e ideias nesse período. São eles John Locke. John Locke é considerado o pai do iluminismo. Sua principal obra foi Ensaio sobre o Humano, aonde Locke defende a razão, afirmando que a nossa mente é como uma tábua rasa, sem nenhuma ideia. Ou seja, essa tábua rasa tem que ir adquirindo conhecimento para que se transforme, para que essa tábua se forme em camadas, e cada camada seria o que você angaria, ou seja, adquirir de conhecimento. Então, são os ensaios, e esses ensaios você vai adquirir pelas ideias de John Locke, que você, ao adquirir conhecimento, a razão, ter a luz das ideias, você vai aumentando essa tábua através de camadas de conhecimento. Defendeu a liberdade dos cidadãos e condenou o absolutismo. Voltaire. François-Marie Rouet Voltaire destacou-se pelas críticas feitas ao clero católico, a inflexibilidade religiosa e a prepotência dos poderosos. Então, ele ia contra o quê? A falta de respeito, né? Respeito, bom senso, né? E bom senso na parte religiosa. Então, ele falou muito sobre isso, na educação, né? Primordialmente a ética, né? Então, ele foi contra todas aquelas questões relacionadas à falta de bom senso dentro da religião, dentro do poder administrativo, né? O desrespeito era o tema dele. Montesquieu, outro iluminista, Charles Secot de Montesquieu, em sua obra O Espírito das Leis, defendeu a tripartização de poderes, legislativo, executivo e judiciário. Ele, através do Espírito das Leis, fala que o Estado ele precisa de 3 partes para ser governado, né? Cada um com a sua devida função. O legislativo, que trabalha com a execução dessas leis, né? Criação dessas leis. O judiciário com a execução, desculpem, dessas leis, né? Que o legislativo é a criação, o judiciário é a execução, e o administrativo, que é o executivo, que administra toda essa parte, principalmente econômica e política do país, tá? Através das decisões legislativas e judiciárias, tá? Aqui no Brasil, nesse período, Dom Pedro I fez a repartição dos poderes, mas ele fez em 4 partes, sendo que uma delas seria o poder moderador,
onde o poder moderador dominaria os outros três poderes, tá? Então, o nosso imperador, ele foi um imperador absolutista. Isso não ia contra as ideias iluministas. No entanto, Montesquieu não era a favor de um governo burguês. Sua simpatia política inclinava-se para uma monarquia moderada. Essa monarquia moderada era que o legislativo, no caso, o parlamento, tivesse grande ato de decisão dentro da monarquia. Então, ele achava importante a figura do rei, que se passasse de pai para filho, mas que escolhesse um parlamento, né? E esse parlamento que decidiria sobre todos os atos importantes, economicamente falando, principalmente do país, tá? Rousseau. Rousseau é Jean-Jacques Rousseau, é autor da obra O Contrato Social, né? Aí fala sobre as relações entre o homem e o trabalho, né? Na qual afirma que o soberano deveria dirigir o Estado conforme a vontade do povo. Aí fala no sistema de democracia, né? O Estado para o povo, o que dá a ideia aí do socialismo científico, né? Das ideias socialistas do comunismo. Apenas um Estado com bases democráticas teria condições de oferecer igualdade jurídica a todos os cidadãos. Rousseau destacou-se também como defensor da pequena burguesia, que a grande burguesia, eles eram ricos e na maioria eram nobres. Então, a pequena burguesia é aqueles pequenos comerciantes que ganhavam pouco, né? E se tornavam aí quase que pobres, quase não pobres, né? Tinham dificuldades no dia a dia. Então, é o pequeno empresário, que hoje nós chamamos, né? Então, ele defendia que os impostos não fossem cobrados igualmente quando se cobrava para a alta burguesia, né? Para aqueles grandes comerciantes que muito compravam os títulos e tornavam marqueses, condes, para ser reconhecido pela coroa. Quesnay. François Quesnay foi representante oficial da fisiocracia. Os fisiocratas pregavam capitalismo agrário sem a interferência do Estado. No caso aí, é um idealismo de reforma agrária. As propriedades rurais teriam que ser subdivididas a quem quisesse produzir. Então, são chamados de fisiocratas aí. É o capitalismo que promovia a revolucionária rural, o que era necessário na época, porque a população passou para a área urbana em grande escala no período da Revolução Industrial e as regiões rurais ficaram escassas ou estagnadas, sem o apoio do Estado, né? O Estado não se interessava muito, principalmente os estados industrializados, Inglaterra, né, principalmente. Então, era para valorização do meio rural, com o advento de que não só um tivesse uma grande extensão de latifúndio, mas que todos pudessem plantar o seu próprio alimento, né? Então, a valorização do meio rural. Vem também Adam Smith. Quesnay foi um dos autores da primeira enciclopédia mundial, tá? Ele juntou, junto com... Ai, com... Secou, não, deixa eu ver o nome do cara é um Visconde, junto com Lambert, né? Ele fugiu o nome, junto com Lambert, eles juntaram todos esses artigos e formaram a primeira enciclopédia mundial, que é a enciclopédia de cunho francês britânico, né? E hoje nós utilizamos aí todos esses conhecimentos antigos que foram unidos aí em artigos em um livro e publicado impresso, né? Porque a imprensa surgiu aí no ato da Revolução do Renascimento, né? Então, começou aí a impressão desses artigos, desses estudos, e por subdivisões em ciências, foi aí surgindo a primeira enciclopédia, bem como as primeiras ciências da Idade Moderna para a contemporânea, geografia, biologia,
A história é antiguíssima, a história é estudada desde Aristóteles, né? A biologia, a geografia foram as ciências modernas que surgiram depois, aí a física também, tá? Química, tá? Porque é do advento do estudo do científico, principalmente na área da saúde, né? E da medicina, foram as primeiras, foram uma das ciências que surgiram aí com o advento da Revolução Industrial e dos atos iluministas na área científica. Então, Adam Smith fala sobre o capitalismo, é um dos que dão base ao capitalismo liberal na Revolução Industrial, tá? Então, Adam Smith foi o principal representante de um conjunto de ideias denominado liberalismo econômico, o qual é composto pelo seguinte: o Estado é legitimamente poderoso se for rico. Para enriquecer o Estado, necessita expandir as atividades econômicas capitalistas. E o Estado deve dar liberdade econômica e política para os grupos particulares. A principal obra de Smith foi A Riqueza das Nações, na qual ele defendia o capital privado, né? A liberdade para que cada um pudesse fazer os seus produtos, produzir esses produtos e tivesse a liberdade de ganhar o seu próprio dinheiro, né? E ganharia aquele que tivesse mais o quê? Lucro, né? Na venda de economia, o seu investimento também. Defende que a economia deve ser conduzida pelo livre jogo da oferta e da procura. Então, essa primeira fase aí das ideias capitalistas que vem com a fase industrial, o capitalismo industrial, ou a segunda fase do capitalismo aí. Tá aqui, é o liberal. A terceira fase, ela se caracteriza como financeiro monopolista, né? Quando os bancos começam aí a fazer a valorização das empresas com mais poder aquisitivo através de títulos, né? E formar aí cartéis e monopólios. Então, essa primeira parte do capitalismo industrial caracteriza-se pelo liberalismo econômico, né? E é a segunda fase do capitalismo mundial. Entre seus principais pensadores, podemos destacar François Quesnay, tá? Anne Robert Jacques Turgot. Outros pensadores de suma importância foi Vicente Gomain, autor da célebre frase laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. Deixe fazer, deixe passar, o mundo vai por si mesmo. Essa frase foi de expressiva importância para que fosse lançado um dos pontos fundamentais do pensamento liberal. Então, laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. Deixe fazer, deixe passar, o mundo vai por si mesmo. Essa é a grande frase que até hoje se escuta de Vicente Gomain. Adam Smith, discípulo de Vicente Gomain, sistematizou as primeiras premissas do liberalismo econômico. Considerado um dos fundadores das ciências econômicas, Smith considerou na obra A Riqueza das Nações que o trabalho era fruto de toda a riqueza de uma sociedade. Por meio da intervenção do homem, a prosperidade seria alcançada. Defensor do direito de propriedade, que é a propriedade privada, né? Que é uma das características do capitalismo. Esse pensador ainda acredita que a economia era naturalmente guiada por leis próprias. Por isso, não deveria sofrer maiores intervenções do Estado.
E aí vem a segunda parte, que é a Revolução Inglesa. Então, a Revolução Inglesa é uma revolução burguesa, né, de cunho burguês, aí fato que leva à Revolução Industrial, que vem com a ideia de liberdade através da burguesia e a descentralização do poder em virtude do pacto existente do comércio dominante do rei, protecionismo, tá? Então, a Revolução Inglesa acontece aí no século XVIII, foi de grande relevância, principalmente no meio econômico mundial e científico, tá? Ao vermos a grande reverência e privilégio que a autoridade monárquica inglesa possui, nem chegamos perto de imaginar que esse país foi palco de um conflito contra a realeza. No entanto, no século XVII, a Ilha Britânica protagonizou um dos os primeiros episódios que sinalizaram a crise do antigo regime. Foi a Revolução Inglesa que as instituições nobiliárquicas nobiliárquica, que é a mistura da nobreza com hierarquia, tá? Foram alvo de uma violenta disputa que marcou a política da Inglaterra. Durante os reinados da dinastia Tudor, a Inglaterra viveu um notório desenvolvimento de sua economia sobre a tutela do rei Henrique VIII, que foi o mesmo que inventou a religião anglicana, tá? Uma vertente do catolicismo. E posteriormente a rainha Elizabeth I. A burguesia britânica viveu anos de intensa ascensão econômica, a formação de monopólios comerciais e o desenvolvimento de lucrativas atividades fizeram com que a parte burguesa britânica enriquecesse rapidamente, até porque eles não aceitaram o Tratado de Tordesilhas, firmado com a bula intercoitera, depois do Tratado de Tordesilhas pelo Papa e assinado na Bélgica, né? E aí fazia o sistema de empilhamento e pirataria, tomando todos os recursos que eram descobertos por Portugal e Espanha. E logo depois eles vieram aí com o advento da industrialização, né? E toda essa revolução dentro do seu território, principalmente na religião, eles derrubam o domínio da igreja em relação ao rei. O rei se torna um poder divino, né? E absolutista. No entanto, os pequenos comerciantes acabaram sendo prejudicados. As vantagens da política econômica britânica beneficiavam uma parcela limitada de uma burguesia bem relacionada com as autoridades reais da época. Além disso, parte das corporações de ofício inglesas detinham o monopólio sobre a produção de certos produtos. Começou as tensões inglesas, essa de cunho em relação à liberdade econômica, provindo aí das ideias do iluminista Adam Smith, né? E essa revolução levou a monarquia a se tornar uma monarquia parlamentarista dentro do território britânico, tá? Algumas colônias que eles comandaram também começaram a ter sua própria independência, no caso, os Estados Unidos foi uma delas, tá? Então, além disso, parte das corporações de ofício inglês detinham um monopólio sobre a produção de certos produtos manufaturados, que impediam a ampliação do campo de atividades econômicas explorados pela burguesia, ou seja, a grande burguesia, a grande nobreza, né, ainda comandava esse setor, né? A nobreza vivia de impostos.
Então, muitas vezes ela atrapalhava no desenvolvimento econômico da classe que mexia realmente com o comércio, que era a burguesia. Né? No campo, a velha economia agrícola voltava ao abastecimento, sofria grandes transformações. As terras passaram por um grande processo de especulação econômica decorrente da demanda da burguesia por matérias-primas. Foi nesse período que se instituiu a política de cercamentos. Tal medida visava ampliar a disponibilidade de matéria-prima por meio de apropriação de terras coletivas e devolutas. Por isso, vários camponeses e pequenos proprietários de terras sofreram terrível perda que empobreceu tais setores da sociedade britânica. Daí vem a iniciação de Quesnay com a ideia fisiocrática da valorização, né, do meio rural, né, porque muitas pessoas começaram aí com o advento da revolução, muitos impostos a pagar, não conseguiam suprir as necessidades da terra e nem produzir, né. Nesse contexto contraditórios, onde a Inglaterra enriquecia a custo da exclusão econômica de parte da população, é que temos preparado o contexto revolucionário inglês. Além dos problemas de caráter econômico, as contendas religiosas entre católicos e protestantes dividiam a sociedade britânica em mais uma delicada questão histórica. As tensões sociais e situações da monarquia britânica se agravaram quando, em 1603, a dinastia Stuart chegou ao trono inglês, influenciadas por uma forte tradição católica, interessada em fixar bases mais sólidas ao absolutismo britânico. Os monarcas da família Stuart acabaram alimentando disputas de caráter econômico e religioso. Dessa forma, foi dado início às disputas entre o parlamento, divisão liberal e composta por burgueses, protestantes, e os reis da dinastia Stuart, que eram católicos e procuravam ampliar suas autoridades políticas. O autoritarismo real contribuiu para diversos conflitos acabar se desenvolvendo no interior da Inglaterra, não conseguindo atingir a imposição de reformas que acabassem com os problemas religiosos e econômicos. O parlamento buscou, no apoio popular, a instauração de uma guerra civil que marcou as primeiras etapas do processo revolucionário inglês. Próxima revolução, a Revolução Francesa, 1789, que aí é a causalidade da transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Tá? Aqui é o foco, o palco de estudo de vocês, que é a transição da Idade Moderna para a Contemporânea, onde vocês vão estudar a parte do Brasil Império todinho, né? Primeiro reinado, a chegada da família real aqui no Brasil, primeiro reinado, período regencial e segundo reinado, né? Então, a Revolução Francesa de 1789, a situação geral era tão grave e o nível de insatisfação popular tão grande que o povo foi às ruas com o objetivo de tomar o poder e arrancar do governo a monarquia comandada pelo rei Luís XVI, o Rei Sol, que ele se autodenominava divindade, tá? O primeiro alvo das revoluções foi a queda da Bastilha, né? A queda da Bastilha, em 14 de setembro de 1889, marcou o início de processo revolucionário, pois a prisão política era o símbolo da monarquia francesa. O lema dos revolucionários era liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, fraternité, égalité, pois ele resumia muito bem
os desejos do terceiro estado. Nesse período, a monarquia era subdividida em alto clero, baixo clero, né? A primeiro estado, segundo estado, rei, nobreza e terceiro estado, a população em geral, burguesia, alta burguesia, baixa burguesia, burguesia e camponeses. Tá? Era a formação por estamentos na sociedade francesa. O elemento dos revolucionários, o lema dos revolucionários é liberdade, igualdade, fraternidade, pois resumia bem os desejos do terceiro estado francês. Durante o processo de revolução, grande parte da nobreza deixou a França, porém a família real foi capturada enquanto tentava fugir do país. Presos, os integrantes da monarquia, entre eles o Luís XVI, o rei e sua esposa Maria Antonieta, foram guilhotinados porque existiam lá. Por que guilhotinaram eles? Para não ter mais descendentes. Matava-se todos para não ter mais descendentes. Era a ideia. O clero também não conseguiu, também não saiu impune, pois os bens da igreja foram confiscados durante a Revolução. No mês de agosto de 1789, a Assembleia Constituinte cancelou todos os direitos feudais que existiam e promulgou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aí surge a primeira, o que a gente tem hoje, Carta Mundial de Direitos Humanos, surge a partir daí, dessa lei provinda aí da Revolução Francesa, né, sobre os direitos humanos, que veio com a Revolução Inglesa, né, com o advento da Revolução Industrial, os direitos, né, dos cidadãos, direitos e deveres. Esse importante documento trazia significativos avanços sociais, garantindo direitos iguais aos cidadãos, além de maior participação política para o povo, que é o sufrágio universal, né? Todo mundo poder votar e escolher quem possa comandar o país. Girondinos e jacobinos eram os dois partidos da época, da classe trabalhadora, né? Que era, na casa, a burguesia. Após a Revolução, o terceiro estado começou a se transformar em partidos, começou a surgir com as opiniões diversificadas. Os girondinos, por exemplo, representavam a alta burguesia e queriam evitar uma participação maior dos trabalhadores urbanos e rurais na política. Por outro lado, os jacobinos representavam a baixa burguesia e defendiam uma participação popular no governo. Os líderes Robespierre, Saint-Just, os jacobinos eram radicais e defendiam também profundas mudanças na sociedade que beneficiassem os mais pobres. Tem Danton também, que é um líder jacobino. A fase do terror. Em 1792, os radicais liderados por Robespierre, Danton e Marat assumem o poder e organização as guardas nacionais. Essas recebem ordens dos líderes para matar qualquer oposicionista do novo regime, né? Novo governo. Muitos integrantes da nobreza e outros franceses de oposição foram condenados à morte. Então foi um clima de terror, muitas mortes na praça pública, guilhotinados, enforcados, né? Então é um momento de terror, todo mundo ficava com medo. Por quê? Porque aqueles que lutaram pela liberdade, igualdade, fraternidade se tornaram algozes do povo, né? Nesse período. A violência e a radicalização política são marcas desse período. A burguesia no poder. Em 1795, os girondinos assumem o poder e começam. Então, os girondinos é o que? A alta burguesia, né? Começam a instalar um governo burguês na França.
Uma nova Constituição é aprovada, garantindo o poder da burguesia e ampliando seus direitos políticos, no caso, a alta burguesia, né? E econômicos. O general francês Napoleão Bonaparte é colocado no poder após o golpe de 18 Brumários, 9 de novembro de 1799, com o objetivo de controlar a instabilidade social e implantar um governo burguês. Napoleão assume o cargo de primeiro cônsul da França, instaurando uma ditadura, o que derruba aí o ideário burguês, né? Ele se torna imperador, o que leva ele a transformar a França no império que queria o desejo de transformar a Europa em um só império. No caso, Napoleão desejava ser Carlos Magno, um grande imperador macedônio que conseguiu dominar desde a Ásia até a Europa o seu império. E Napoleão desejava da mesma forma. O que acontece? Colocaram esse líder, Napoleão Bonaparte, pensando que iria ser aí, no caso, jacobinos, né? Pensando que ele ajudaria nessa revolução, e ele veio com outra ideia, derrubando todos os revolucionários, né? Submetendo ao poder absolutista de Napoleão Bonaparte. O antigo regime refere-se ao sistema político e social que foi estabelecido na França a partir do final da Idade Média. As origens do antigo regime estão ainda no final do período medieval, quando começaram a se formar estados nacionais. Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, as monarquias se colocavam no domínio político dos nascentes estados, cooptaram a nobreza para integrar o corpo aristocrático, que incluía ainda o clero. Com o estabelecimento do absolutismo, se consolidou também o antigo regime, que é o que foi contra aí toda essa ideia burguesa, né? Começou na Idade Moderna com a transição do feudalismo para o capitalismo. A principal ideia foi a centralização do poder e a expulsão de todos os invasores do território que seria dominado pela monarquia e a nobreza. A França é o país que identifica o sistema com mais exatidão, até porque o termo foi cunhado justamente para simbolizar a situação política e social que corria na França até a Revolução Francesa. Neste país, estruturou-se claramente um sistema que dividia a sociedade em 3 estados. Primeiro estado, já sabe, né, que era o clero, né, baixo e alto clero, né, no qual tinha grande poder a economia em função das crenças religiosas que atribuía à igreja, a capacidade de saber e lidar com tudo. O segundo estado era representado pela nobreza, né, rei e seus súditos nobres ali que viviam dos tributos voltados pela burguesia e pelo proletariado, no caso os camponeses, né, que na prática nada fazia de produtivo na França. Vivia da renda aurífera, da máxima exploração possível sobre os camponeses e desfrutavam dos luxos proporcionados pela aristocracia francesa. Já o terceiro estado representava o grosso da população, né? Caso burgueses, na alta burguesia, os girondinos, e a baixa burguesia, os jacobinos, que depois da Revolução surgiu essas duas classes sociais. Lembrando que esses partidos entraram em conflito, um foi matando o outro, os grandes líderes foi derrubando um ao outro, Marotte, Robespierre e Danton, todos eles aí entraram em conflito. Danton foi até executado, tá?
Bem, então, foi uma revolução de cunho de idealismo, né, de liberdade, igualdade, fraternidade, mas acabou os próprios, eh, os próprios líderes entrando em conflito. Foi aí que Napoleão Bonaparte, eh, observando todas essas situações, derrubou o poder desse povo, da burguesia, da alta burguesia, né, porque os girondinos ficaram no poder. Depois entrou os jacobinos, né, com a revolução através de Danton. E aí, escolheram num diretório a liderança de Napoleão Bonaparte, que era um grande liberal que abafou todas essas revoluções e apaziguou aí, por enquanto, né, a revolução violenta, né, na caso de brigas dentro do território. E foi aí quando Napoleão Bonaparte assumiu o poder como imperador, né? Tanto que esse período caracteriza a fuga da família real para o Brasil. Então, continuando aí. Com base em uma sociedade altamente estatizada, ou seja, estratificada, tá? O antigo regime possui suas características econômicas, sociais e políticas. Economicamente, o sistema se baseava na propriedade de terra, de onde vinha a produção francesa. Os camponeses eram os trabalhadores na terra, tendo seu trabalho explorado em prol do sustento da nobreza, constituía-se no capitalismo comercial. Socialmente, havia uma grande e rígida divisão de Estado. A maioria da população era incapacitada de melhorar suas condições de vida, oprimidas pelo Estado. E, politicamente, uma monarquia absolutista desfrutava de uma série de privilégios e autoridade considerada divina. A partir do século XVII, algumas modificações sociais e econômicas começaram a ocorrer na Europa Ocidental, que fragmentaram o antigo regime. Na França foi principalmente o pensamento iluminista que serviu de base para o questionamento do sistema propagando novos ideais na população. Simultaneamente, emergia também o pensamento liberal, que pregava mudanças na forma da economia e na lógica do homem como ser econômico e social. Assim, a defesa pelo fim do intervencionismo do Estado na economia e pela democracia ganhavam espaço na França. A Revolução Industrial, iniciada pela Inglaterra, mostrou ao mundo ocidental novas realidades produtivas e determinou a ascensão de uma nova classe social, a burguesia. O conceito do antigo regime, embora muito característico da Revolução Francesa, pode ser aplicada aos vários reinos da Europa Ocidental, que formaram estados nacionais absolutistas. O marco da queda do antigo regime foi a Revolução Francesa, iniciada em 1789, que derrubou o regime monárquico, acabou com a divisão em estados na sociedade e propagou os ideais democráticos e liberais através do lema do evento Liberdade, Igualdade e Fraternidade. A Revolução Francesa determinou a ascensão da burguesia da França a uma democracia capitalista que iria se desenvolver no próximo século. Aí vem o Congresso de Viena e a reação, né, conservadora europeia. E aí o fim do Império de Napoleão iniciou um movimento contra-revolucionário em meio às tensões hegemônicas envolvendo, sobretudo, as nações que haviam participado da coesão, né, que havia derrotado os franceses, nomeadamente Inglaterra, Rússia, Prússia e Áustria, tá? Que derrotaram os franceses na Revolução de Napoleão
Bonaparte. Isso aí começa o período imperialista, tá? E na próxima aula a gente continua a estudar. Isso aqui vai falar sobre as formações do Estado moderno, né? As características desse Estado, e a gente vai estudar também sobre os Estados Unidos. Mas eu vou terminar de ler aqui esse textinho para a gente terminar essa parte, tá? Precedida pelos Tratados de Paris, imposto por Luís XVIII, né? E o tratado coloniais entre Inglaterra e Holanda, sob o pretexto de resolver as questões emergenciais do pós-guerra e decidir um novo arranjo do poder, porque o que acontece, Napoleão Bonaparte mexeu com fronteiras e queria dominar o império todo europeu. Então, muitos países perderam as suas fronteiras e essas determinações começaram a ser feitas no reino de Luís XVIII, tá? E decidiu um arranjo de poder, né? Relações internacionais. A partir de então, representantes das nações europeias decidiram se reunir em Viena, né, que veio o Tratado de Viena, em setembro de 1814, compondo o Congresso de Viena, ao qual duraria até junho de 1815. A França, nesse teor de guerra aí, perdeu alguns territórios e teve que pagar uma indenização para os países que ela invadiu, tá? Então, é o período em que Napoleão Bonaparte dominou aí, e ele morreu de uma doença numa prisão. No caso, dizem que é câncer de estômago, né? O Congresso foi presidido pelos estadistas austríacos Príncipe Klesmer, Werner von Metternich, contando ainda com a presença do ministro de Negócios Estrangeiros, o Barão de Wessenberg, como deputado. A Prússia foi representada pelo príncipe Karl August von Handelsberg e seu chanceler e o diplomata e acadêmico Wilhelm von Humboldt, que é um dos grandes geógrafos da modernidade, tá? Von Humboldt. O Reino Unido foi inicialmente representado pelo seu secretário de Negócios Estrangeiros, o Visconde o Visconde ai, desculpa, tá saindo o Visconde de Castlereagh ou Castlereagh, após fevereiro de 1815, por Arthur Wesley e Duque de Wellington, e depois pelo Conde de Clark Kent, Clark Kent, ou Clark Kent. A Rússia foi defendida pelo imperador Alexandre I, embora fosse nominalmente representada pelo seu ministro de Negócios Estrangeiros. A França estava representada pelo seu ministro de Negócios, Charles Maurice Talleyrand Périgord. Portanto, as potências envolvidas nos debates fizeram-se presentes, representadas diretamente pelos mandatários e principais ministros, haja vista a imensa importância dos interesses de desenvolvidos e envolvidos. Em clima informal, sediadas pelo imperador Sacro Império Romano-Germânico Fernando II, ainda estiveram presentes as discussões do Congresso representantes da Espanha, Portugal, Suécia, dos Estados Unidos, os Estados alemães. A Alemanha ainda não estava unificada.
que era chamada de Império Prussiano, tá? Sendo oferecido aos participantes farto entretenimento entre sessões, fato que levou um dos príncipes presentes às negociações a afirmar que o Congresso não andava, dançava. Reunidos num pacto de Santa Aliança, a Rússia, a Áustria, a Prússia, Espanha e Portugal, unidos em torno do caráter conservador do regime monárquico, né? Até porque todos esses impérios envolvidos ainda tinham um sistema predominantemente característico absolutista, né? Principalmente no caso do Brasil, a questão do colonialismo, né? Pressionaram o Congresso a reimplantar o absolutismo, assumindo o compromisso de intervir em casos de avanços de ideais revolucionários, o que na prática representava uma tentativa de manutenção das colônias portuguesas, espanholas nas Américas. Foi quando exigiram a volta de Dom João VI, né? E aí queriam a recolonização do Brasil. Isso é um fato histórico em que o Brasil se torna Reino Unido de Portugal e Algáveres, quando a família real veio para cá fugida do bloqueio do bloqueio napoleônico. Enxergando uma limitação nas tensões políticas e econômicas junto às zonas produtoras de matérias-primas, potenciais consumidoras de produtos manufaturados da Grã-Bretanha, exerceu pressão contrária à restauração do Pacto da Quadrupla Aliança, no caso, falando sobre a Rússia, a Prússia, Portugal e Espanha, né? Impondo por sugestão o princípio da legitimidade, no qual cada potência deveria voltar a possuir os mesmos limites que tivera antes de 1789. O mapa da Europa e da América terminou sendo redesenhado, forjando um equilíbrio entre as principais potências europeias, consagrando pela primeira vez um entendimento entre as nações em favor da manutenção da paz, traçando diretrizes para criar um clima de estabilidade a partir de uma gestão compartilhada, negociada pelos diplomatas visando evitar novas guerras. Na visão de muitos autores, o Congresso de Viena representou o amadurecimento das relações internacionais praticadas pelas potências europeias, criando uma unidade orgânica, uma cultura comum, com princípios específicos que passaram a caracterizar um sistema de relações redigidos pela racionalidade, daí inclusive o emprego do termo concerto entre as nações. Todavia, o Congresso terminou por constituir dois grandes grupos hegemônicos, um lado as potências liberais industrializadas, agregando Grã-Bretanha, França, e de outro as potências conservadoras, Rússia, Prússia e Áustria, tá? Daí forma-se o contexto da inicialização de um bloco que daria aí o enfoque à Guerra Mundial, a primeira delas no século XX, tá? Por causa desse congresso aí. Conclusão: o iluminismo, defendendo a adoção de medidas de caráter nacional, Adam Smith enxerga na livre concorrência e na divisão do trabalho itens fundamentais para o desenvolvimento da economia, assentando tais ideias sobre a economia. Smith colocou o liberalismo econômico como uma das mais pujantes correntes do pensamento econômico até o início do século XX.
A Revolução Inglesa do século XVII. O autoritarismo real contribuiu para que diversos conflitos acabassem se desenvolvendo no interior da Inglaterra, não conseguindo atingir a imposição de reformas que acabasse com os problemas religiosos e econômicos. O parlamento buscou, no apoio popular, a instauração de uma guerra civil que marcou as primeiras etapas do processo revolucionário inglês. Então, a burguesia, a partir daí, começa a querer derrubar o Estado, mas não conseguiu, né, com um representante escolhido pelo povo. Mas o que aconteceu? Uma monarquia parlamentarista que até hoje vigora no Reino Unido, né? E o detalhe da questão da, da ascensão da burguesia, principalmente com o advento científico na relação da distribuição de matérias-primas através das colônias que vinham aí de Portugal, Espanha, né? E com o fim do pacto colonial dessas colônias em relação às suas metrópoles, leva a Inglaterra a ser uma grande potência da época devido à distribuição de seus produtos manufaturados e seus tratados, que eram correlacionados a taxas alfandegárias bem baixas nessas colônias, né? A Revolução de 1789. A Revolução de 1789 foi um importante marco na história da modernidade da nova civilização. Significou o fim do sistema absolutista e dos privilégios da monarquia. O povo ganhou mais autonomia de seus direitos sociais, passaram a ser respeitados. A vida dos trabalhadores urbanos e rurais melhorou significativamente. Por outro lado, a burguesia conduziu o processo de forma a garantir seu domínio social, pois é principalmente a alta burguesia, né, os girondinhos. As bases de uma sociedade burguesa capitalista foram estabelecidas durante a Revolução. Os ideais políticos, principalmente iluministas, presentes na França antes da Revolução Francesa, também influenciaram a independência de alguns países da América Espanhola e o movimento da Inconfidência Mineira no Brasil. Sobre o antigo regime, o conceito de antigo regime, embora muito característico na situação francesa, pode ser aplicado aos vários reinos da Europa Ocidental que formaram estados nacionais absolutistas é a base da Idade Moderna, né? Daí vem o Iluminismo, né? Veio primeiro com a ascensão da culturalidade ali e o renascimento, né, das artes, né, e da política, da economia, dos estudos filosóficos ali no território mediterrâneo, que se disseminou dando aí a expansão marítima e comercial, né, com a ascensão burguesa, ao interesse de procurar novos mercados consumidores, e isso, com essa concessão de dinheiro, de capital, ajudou no levante iluminista, né? E na produção têxtil, na Revolução Industrial e na Revolução Francesa. Tudo tem a ver com capital, com a ascensão do lucro, né? O marco da queda do antigo regime foi a Revolução Francesa, iniciada em 1789, que derrubou o regime monárquico, acabou com a divisão em estados na sociedade e propagou as ideias democráticas e liberais através do lema do evento Liberdade, Igualdade e Fraternidade. A Revolução Francesa determinou a ascensão da burguesia da França, levando os países a uma democracia capitalista que iria se desenvolver no próximo século. Tá aí, faltou só a independência norte-americana, né? Sobre o Congresso de Viena, a gente já acabou de falar, foi um congresso entre as nações europeias, né, que houve a reconfiguração da Europa, né, e alguns países começaram a se transformar aí independentes depois do fim do bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte. Então, o Congresso de Viena e a reação conservadora europeia.
consagraram uma harmonia nem sempre unitária, com histórico de divergências e decisões, ora pendendo a um ou outro lado, embora mantendo a ordem mundial precariamente em 1815 aí 1848, terminando por permitir a independência dos países latino-americanos, né? E a sobrevivência de monarquias constitucionais. No final, dos interesses britânicos acabaram prevalecendo, com certeza, né? Porque era a grande potência econômica mundial da época, mesmo durante o período do concerto entre as nações. Movimentos de ordem liberal haviam sido registrados em países conservadores e, a despeito de reprimidos, com um sucesso, semeando o liberalismo, germinado pelo mercantilismo, fomentando o crescimento de uma economia globalizada a partir da década de 1840, né? E a substituição do poder compartilhado pela Pax Britânica, pela paz britânica, né? Então tá aqui as ideias iluministas, né, provindas aí da bandeira francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Os idealistas Carlos I aí da Revolução Inglesa, né? E aqui Maximiliano Robespierre, um dos líderes girondinos, né? Napoleão Bonaparte, quando implantou seu governo logo depois da Revolução, a queda da Bastilha e do antigo regime, o Congresso de Viena. Aqui a mesa redonda, né? Que depois ia ser a Liga das Nações na Primeira Guerra Mundial e depois a ONU, né? Então é isso. Próxima aula a gente vai estudar sobre independência dos Estados Unidos. Conteúdo aí do capítulo 1 e 2 a gente está estudando aí, tá? Então, até mais. E ficou longo o vídeo, mas é o jeito, porque é um conteúdo bem longo, bem interessante a ser estudado, porque é a configuração do que acontece na atualidade hoje, a partir da transição da idade contemporânea da transição da idade moderna para a idade contemporânea. Então, até mais.